Será que a nossa Bíblia é original? Eu me refiro à escrita que nós temos vendo nos rolos bíblicos. Veja bem, nós sabemos que a Bíblia foi dada por Deus na língua hebraica. Sobre isso não há nenhuma discussão. O que nós estamos falando aqui é da escrita. Porque, na verdade, existem duas escritas hebraicas. Você sabia disso? Uma escrita se chama a escrita hebreia, Ktav Ivri. Por outro lado, existe uma escrita chamada a escrita assíria. E agora vem a bomba. O que acontece é que os rolos de Torá, os rolos bíblicos que nós temos hoje em dia, eles estão escritos com essa escrita assíria. Então, será que a gente está com uma Bíblia, na verdade, errada? Porque não somente nós temos que aprender o conteúdo da Bíblia, mas nós sabemos que as letras bíblicas, cada uma delas, tem um significado especial. Ela tem mensagens por si só. E você, ao comparar o alfabeto da escrita hebraica, a hebraica antiga que eu estou falando, com o alfabeto do hebraico assírio, da escrita assíria, você vai ver que eles são completamente diferentes. Então, a gente fica aqui em dúvida, será que a nossa Bíblia é original ou, na verdade, ela já passou por tantas transformações e a gente fica até com medo, porque pode ser que, da mesma forma que foram acrescentados novas letras, também pode ser novos conteúdos, não é verdade? Novas mensagens. Então a gente vai ter que aprender isso aqui muito bem. Vamos agora esclarecer então esse ponto que ele é fundamental para quem quer ter certeza de que a Bíblia que está sendo estudada e transmitida de geração em geração é a Bíblia verdadeira. Uma das primeiras fontes que a gente tem é algo fantástico. Nós sabemos que Deus dá as tábuas da lei para Moisés. O que muitas pessoas não sabem é que elas pensam que as tábuas da lei, até o desenho das tábuas da lei normalmente é feito errado, né? Ele é feito curvado em cima e não era assim. As tábuas eram quadradas completamente, mas o principal ponto é que as pessoas imaginam duas pedras onde estavam simplesmente esculpidas os 10 mandamentos, né? E a pessoa conseguia ler, mas não era assim. Na verdade, as tábuas da lei eram, na verdade, uma pedra que você conseguia ler a escrita dos 10 mandamentos em qualquer lado que você estivesse. Ou seja, de frente, de trás ou de qualquer um dos dois lados, você conseguia ler. E é algo que a gente sabe que somente Deus pode fazer. Em outras palavras, não é que havia uma escrita sobre a pedra. Havia uma forma de esculpir que fazia com que as letras elas iam de um lado até o outro completamente. Se é assim, a gente fica com uma grande questão. Por quê? A gente pode imaginar qualquer letra, ela tem alguma parte onde ela se apoia na pedra. Mas se nós temos letras que elas são arredondadas, então, na verdade, elas não têm aonde se apoiar. Se a gente falou que, na verdade, não é uma escrita somente, e, na verdade, sim, a pedra era completamente esculpida de um lado até o outro, então, se você pega a letra hebraica do hebraico bíblico Samer, você sabe que ela é redonda, então ela estava apoiada onde? A mesma coisa acontece na letra Mem, que seria o M em português, só que o hebraico bíblico, ele tem algo curioso. Você tem o mem, que ele está no meio de uma palavra, e você tem o mem quando ele está no final de uma palavra. Ele tem uma outra forma de escrita, você pode ver num rolo de Torá. E o que acontece é que o mem ele é quadrado, então ele estava apoiado aonde? Só que a gente já tem a tradição talmúdica de que o samer, que era redondo, e o mem final, realmente eles estavam apoiados em nada, e sim somente no milagre da palavra de Deus. Ou seja, Deus fez vários milagres nas tábuas da lei, e um dos milagres é que essas duas letras, elas estavam suspensas, não seguradas por nada físico, somente pela palavra de Deus espiritual. E aqui, se você compara os alfabetos hebraico com o assírio, você vai ver
que eu só tenho essas letras redondas no alfabeto assírio. O que me assegura que, na verdade, então, Deus, ao transmitir a Bíblia, inclusive as tábuas da lei, ele deu elas no que se chama hebraico-assírio. Mas aí faz uma confusão na cabeça, não é verdade? Porque você fala, mas então, se é hebraico, eu entendo que a fala é hebraica, mas por que é chamado da escrita assíria? Se eu entendo que é assíria, então parece que veio do povo da Assíria, que foi um povo muito importante, como a gente pode ver no livro, por exemplo, de Reis. Eles chegaram a dominar boa parte do mundo. Então, será que esse hebraico assírio, na verdade, não interferiu na Bíblia? A gente está vendo que, na verdade, esse é o nome dele, mas as tábuas da lei já foram dadas muito antes de ter esse nome, foram dadas com essa escrita. Uma das provas eu acabei de te trazer. A segunda prova tem a ver com o que eu falei. No hebraico, na escrita do hebraico, que é chamado o hebraico antigo, não o assírio, você tem 22 letras, igualzinho o hebraico assírio. Eu estou falando da escrita aqui, mas tem uma diferença. No hebraico assírio, você tem 5 letras que você tem formas distintas de escrita. Você tem a forma de escrever essa letra no meio da palavra e no final. Um exemplo que eu acabei de te dar foi o mem. O mem, no meio ele aparece de uma forma, no final ele aparece de outra forma. Existem outras 4 letras, por exemplo, a letra nun, igualzinho, a letra tzadik, igualzinho. Na escrita hebraica antiga não existe. Você tem as 22 letras e não tem essa diferenciação da letra estar no começo ou no meio, ou ela estar no final. E aí você também não consegue entender aquilo que a gente falou do milagre que acontecia nas tábuas. Como se não bastasse, a gente tem mais uma prova muito interessante. Se você pega hoje um rolo original da Bíblia, tá? Escrito no pergaminho, exatamente como tem que ser, você vai perceber algo muito curioso. Existem algumas letras que possuem coroas. Algumas letras possuem 3 coroas e outras letras, 6 letras, possuem uma coroa. E existem letras que não possuem coroa alguma. Veja bem, essas coroas, elas têm um motivo. Cada uma das coroas, quando ela aparece na letra, ela aparece em cima da letra e ela tem o seu significado. Porque exatamente essas letras têm 6 coroas e as outras letras têm uma coroa só e tem letras que não têm. No hebraico antigo não existe o tema de coroas. E a gente sabe que quando Deus fala para Moisés que ele vai morrer, ele ordena a Moisés a escrever um livro da Bíblia, um livro de Torá escrito pelo punho de Moisés, e nesse momento as tribos todas falam, mas Moisés, por que somente a sua tribo vai ficar com um rolo escrito por você originalmente? A gente quer, cada um de nós quer também um rolo original escrito por você. E assim foi. Então, antes do falecimento de Moisés, ele, no final das contas, escreveu 12 rolos de Torá. Que esses rolos eram utilizados por cada uma das tribos, não só para o estudo, para a leitura, mas também para que fossem feitas cópias para outros rolos, para poder levar para outras pessoas, para outros lugares e assim difundir o ensinamento bíblico. Então, era algo feito de uma forma perfeita, não podia ter uma linha apagada, uma letra faltando ou uma letra a mais, mas não somente isso, os detalhes da escrita, também as coroas tinham que ser feitas exatamente, e o que nós sabemos é que no rolo original de Moisés, que a gente vai copiando ele de geração em geração até chegar hoje, existiam as coroas. Então a gente sabe que o hebraico arcaico, o hebraico antigo não tem coroas. Não aparece em lugar nenhum a ideia de coroas. Então, algo aqui já ficou claro para a gente. Realmente, a escrita original que Deus deu para a gente foi o hebraico falado, mas a escrita assíria. Vamos entender melhor essa ideia da escrita assíria? E a gente tem mais uma pergunta muito forte. Por quê? Os artefatos
arqueológicos que se encontram moedas, às vezes pequenas escrituras de pessoas que escreveram alguma coisa. Existiam aquelas escrituras chamadas camea, que eram escritos às vezes mágicos, às vezes de passagens bíblicas. São encontradas até o dia de hoje e você vai perceber algo. O hebraico que era utilizado era o hebraico antigo, não é o hebraico assírio. Então, mais uma vez a gente fala, mas calma aí, como pode ser? O livro da Bíblia, o livro da Torá original estava no assírio. Então, da onde veio esse hebraico antigo e por que ele é chamado do hebraico antigo? E por que as pessoas que eram hebreias, as pessoas que eram israelitas, estão usando uma outra escrita e não a escrita normal? Então aqui a gente tem que entender algo muito importante para você que é amante da Bíblia. E você já está percebendo que a Bíblia tem muito mais do que você sempre imaginou, tem algo que é original. Você que é fascinado por esse tema e quer saber a verdade, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você que quer estudar com mais profundidade, de forma original, a Bíblia. O que nós percebemos então é que existe essa escrita antiga. Vamos tentar entender por que isso aconteceu. A escrita chamada de Assíria, a gente daqui a pouco vai explicar por que esse nome é a escrita original. Só que ela é uma escrita muito sagrada, que tem poderes e forças espirituais muito grandes. Por isso ela era guardada somente para livros sagrados. E o que acontece? O que acontece é que o povo de Israel está passando por várias tribulações durante a história. Quando nós lemos os livros de Juízes, depois a gente chega em Samuel e ainda mais no livro de Reis, a gente vê que durante determinadas épocas, parte do povo de Israel cometeu o pecado da idolatria, casou com mulheres que não podiam entrar no povo de Israel, enfim, cometeram determinados tipos de pecados. É verdade que muitas vezes eles se arrependiam, voltavam atrás, Deus muitas vezes perdoava, só que chega um momento que parte do reinado de Israel, a gente vê isso no livro de Reis, já é destruído. E é destruído e ele é misturado entre outras nações, mas inclusive o rei da Assíria, Sanherib, trouxe outros povos para cá. Esses povos tinham outras crenças. Um dos povos principais que a gente vê eram os Cutim. Além disso, se soma a uma corruptela que sai do judaísmo, que são os samaritanos. E o que acontece com eles? Então a gente está vendo que o povo cai espiritualmente e agora até mesmo a gente tem dificuldade de ter pessoas que têm a pureza, um nível espiritual para usar a escrita assíria original. Então os sábios decidem, a gente agora vai ter uma outra escrita usada para o povão, para as pessoas que não estão nesse nível, mas com um problema ainda maior. A gente sabe que agora tem outros povos que estão aqui juntos da gente e a gente não quer que eles utilizem a escrita sagrada original da Bíblia. Então foi instituído nesse momento a escrita hebraica. Essa escrita hebraica, inclusive os rolos de Torá da época e livros sagrados eram reproduzidos na escrita hebraica antiga. Então muitos desses artefatos era normal, porque as pessoas passaram a adotar o hebraico antigo, o chamado, a escrita do hebraico antigo. E a ponto de que o Talmud fala que a Bíblia foi dada no hebraico antigo, mas foi dada aqui nesse momento para o povo que estava numa influência errada espiritualmente, mais ainda. O que acontecia era o seguinte: os Cutim, que tinham a sua fé, só que eles, diz a Bíblia, se converteram ao judaísmo, mas não de verdade. Eles se converteram porque haviam ataques de leões, então na verdade eles fizeram isso por temor, mas eles nunca abandonaram a sua fé pagã original. A gente também tem os samaritanos que começaram a sair da fé original dos israelitas. E o que eles faziam? Eles pegavam os rolos de Torá da Bíblia originais que estão no hebraico, na escrita do hebraico antigo, e eles faziam modificações.
Então a gente vê uma das modificações muito interessantes que foi encontrada arqueologicamente. Você vê a descrição no livro de Deuteronômio, onde está escrita aquela cerimônia que Deus fala para Moisés que Josué vai fazer quando ele entrar em Israel, daquelas duas montanhas, a montanha da bênção e a montanha da maldição. Os Cutim, eles acreditavam que essa montanha da bênção é um lugar sagrado onde Deus escolheu para fazer os sacrifícios e tudo mais. E não somente que é o lugar onde vai sair aquela cerimônia da bênção, o lugar sagrado de Jerusalém foi ignorado por eles. Então, para confundir as pessoas e fazendo as pessoas acreditarem na fé deles, eles modificaram o texto bíblico do hebraico arcaico, do hebraico antigo. Então a gente começa a ver falsificações. Não é à toa que todos os especialistas, todos os arqueólogos, quando chegaram em Qumran, os pergaminhos do Mar Morto, viram que os textos bíblicos estavam alterados. Muitos e muitos exemplos, livro de Ezequiel, livro de Isaías, várias mudanças de acordo com a sua fé. E muitas vezes esses textos estavam escritos no hebraico antigo e não na escrita assíria. Então a gente vê que os sábios estavam com uma preocupação muito grande, então por isso eles criaram uma nova escrita exatamente para o povo utilizar ela e não profanar a escrita sagrada. Mas então o que aconteceu? Todo o povo de Israel está lendo agora o hebraico antigo e eles já não sabem ler direito o hebraico assírio. Isso aqui é uma prova bíblica fantástica. Você lembra de Belsazar? Belsazar, que ele vai ser o sucessor de Nabucodonosor. O que acontece com ele? Ele faz um grande banquete e, de repente, no grande banquete aparece uma escrita, uma mão que começa a fazer uma escrita na parede. Ele fica assustadíssimo e ele pede para as pessoas lerem. Ninguém sabe ler. Então chamam Daniel, e aí Daniel é o único que sabe ler aquilo. Como pode ser? Estava em hebraico. Eram palavras em hebraico. Qual o problema? Quem não sabe hebraico? Tantas pessoas estão na Babilônia, tantos judeus foram para a Babilônia por causa do exílio do próprio Nabucodonosor. Por que precisa de Daniel? O motivo é exatamente o que nós explicamos agora. Porque o povo sabia ler a escrita do hebraico antigo. Eles já não sabiam o hebraico assírio. Só os sábios é que mantiveram isso, e isso era guardado nos lugares de estudo das pessoas mais sábias de nível espiritual mais elevado. Por isso, Daniel é quem vai, ele não somente entende aquilo que está escrito, ele tem aquela capacidade profética dele de também interpretar e falar que Belsazar sabe que você fez um pecado muito grande, você vai morrer, nessa noite mesmo você vai morrer. Mas aqui a gente aprende então que foi escrita, aquela escrita era a escrita original do hebraico que poucas pessoas sabiam que era a assíria. E então o que acontece? Os sábios ficam muito preocupados. Eles falam, o povo de Israel está esquecendo a escrita do hebraico original. Eles estão lendo os textos falsificados dos samaritanos, dos Cutim e de outras partes de pessoas que estão fazendo o mesmo. Então chegou a hora da gente instituir outra vez a escrita assíria original do hebraico para todo mundo, porque é melhor que eles saibam dessa forma, mesmo que às vezes não usem tão bem, tão corretamente, do que ficar influenciado com a outra escrita, que eles podem acabar saber muita coisa, só que de forma errada. Então é chamado de assírio porque muitos judeus que estavam na Assíria, eles vieram ensinar o hebraico original. Então eles chamaram isso da escrita assíria, mas não porque realmente era originalmente da Assíria. Originalmente essa é a escrita que Deus deu para a gente. A Bíblia, ele deu para a gente as tábuas da lei, e essa escrita é a escrita que deve ser estudada e analisada. Na prática, o que acontece historicamente é algo muito curioso. O hebraico bíblico, ele é esquecido. Na prática, o que acontece é muito curioso. O hebraico arcaico, ele é esquecido. Hoje em dia ele é peça de museu. Existe o alfabeto,
Os arqueólogos utilizam ele exatamente para conseguir ver escritos, para entender coisas, relatos que eles conseguem encontrar, artefatos, moedas e assim por diante, mas fica claro para todo mundo que a Bíblia original, os rolos de Torá, são o hebraico assírio, a escrita assíria do hebraico, e a partir disso é que a gente sabe o valor de cada letra, o porquê que ela é feita daquela forma, qual a mensagem que ela tem, a energia que ela transmite e assim por diante. A conclusão é que é claro que a nossa Bíblia é completamente original e ainda graças a Deus que não somente é original, como o hebraico que nós utilizamos hoje, não só o falado, que é o mesmo hebraico, mas também o escrito, é aquilo que Deus deu para Moisés no Monte Sinai.